No coração do Oceano Pacífico, uma ilha misteriosa que por séculos permaneceu isolada de todo o resto do mundo representa o testemunho de um povo antiquíssimo, do qual não temos mais vestígios. Estamos falando da famosíssima Rapa Nui, conhecida pelas enormes e enigmáticas estátuas que ao longo dos anos inspirou teorias e hipóteses extraordinárias. Como veremos, porém, as incríveis estátuas presentes nesse pedaço isolado de terra não são o único mistério. Muito mais se esconde na história e nos artefatos encontrados nesta pequeníssima ilha, cercada por milhares de quilômetros de oceano. Bem, antes de começarmos essa fascinante viagem, se ainda não fizeram, convidamos vocês a se inscreverem no canal para apoiar nosso trabalho e não perderem nossos novos vídeos. Em 5 de abril de 1722, durante o domingo de Páscoa, o explorador holandês Jacob Roggeveen avistou pela primeira vez a ilha de Rapa Nui. Ele a batizou com o nome de Ilha de Páscoa, em homenagem ao dia de sua descoberta. Jacob Roggeveen havia sido enviado pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais com o objetivo de encontrar a lendária Terra Australis, mas acabou descobrindo essa remota ilha do Pacífico. Os indígenas acolheram Jacob Roggeveen e sua equipe, oferecendo comida e presentes, mas um mal-entendido causou conflito, resultando na morte de alguns indígenas pelos marinheiros holandeses, temendo um ataque. Os nativos foram muito cordiais, ofereceram frutas, raízes e aves. Eles ficaram felizes em trocar seus bens pelo nosso linho listrado, com o qual pareciam muito satisfeitos. Um conflito estourou quando um dos nossos homens foi atacado, enquanto os nativos tentavam tirar-lhe o mosquete. Alguns indígenas foram mortos durante o tiroteio que se seguiu. Roggeveen anota em seu diário um detalhe curioso sobre a aparência física dos habitantes desta ilha remota. Os habitantes desta ilha apresentavam uma variedade de traços físicos. Alguns tinham cabelos loiros ou ruivos, uma característica surpreendente que despertava nossa curiosidade. Como podiam os habitantes de uma ilha isolada no Oceano Pacífico ter características físicas totalmente diferentes de qualquer população próxima a eles? Como chegaram àquele lugar remoto? Esse é um primeiro indício interessante, voltaremos a ele depois. Mas se Roggeveen, em seus diários, descreve a geografia da ilha e a aparência física dos habitantes de Rapa Nui, o primeiro a nos falar sobre as estátuas foi James Cook, durante sua visita à ilha em 1774. No lado leste, perto do mar, eles encontraram 3 plataformas de pedra, ou melhor, as ruínas delas. Em cada uma delas haviam erguido 4 daquelas grandes estátuas, mas todas haviam caído. Todas, exceto uma, tinham sido quebradas pela queda ou de alguma forma desfiguradas. O Sr. Wales mediu essa e descobriu que tinha 15 pés de comprimento e 6 pés de largura nos ombros. Cada estátua tinha na cabeça um grande cilindro de pedra vermelha, trabalhado perfeitamente redondo. Cook ficou impressionado com a grandiosidade e a quantidade de artefatos, além das técnicas avançadas que os habitantes da ilha usaram para esculpi-los e posicioná-los. Algumas das maiores estátuas ainda estavam de pé, e Cook observou que a sombra de uma delas era suficiente para proteger do sol um grupo de cerca de 30 pessoas. Dessas primeiras observações, obtemos elementos importantes. O primeiro é que os habitantes desta ilha remota apresentam características físicas muito particulares: cabelos loiros ou ruivos e pele clara. Não são exclusivas daquela região. O segundo elemento é que as estátuas descritas por Cook parecem abandonadas, muitas delas caídas no chão. Hoje sabemos que a Ilha de Páscoa abriga pelo menos 900 estátuas Moai, cuja altura varia de um modesto metro até impressionantes 10 metros, com algumas delas chegando a pesar 82 toneladas, 3 vezes mais do que as pedras megalíticas de Stonehenge. Essas figuras colossais, antes consideradas apenas cabeças gigantes sem corpo, também revelaram uma verdade surpreendente. Em 2017, uma equipe de pesquisadores realizou escavações que trouxeram à luz os torsos e os corpos das estátuas que estavam enterrados no solo. Essa descoberta revelou a complexidade e a maestria dos antigos habitantes desta ilha, mas levantou uma questão fascinante. Por que as estátuas parecem enterradas?
Do estudo das estátuas Moai, ficou claro que elas não foram enterradas intencionalmente pelos antigos habitantes da ilha. Em vez disso, as estátuas foram gradualmente cobertas pelo solo devido a processos naturais de posição do solo, erosão e outros fenômenos geológicos e climáticos. Os historiadores estimam que as estátuas têm cerca de 800 anos, mas isso contradiz o tempo necessário para o seu enterramento natural. Levando em consideração as condições climáticas da ilha, descobriu-se que a taxa de acúmulo de solo é de cerca de 0,5 milímetros por ano. Considerando que as estátuas estão enterradas em média por cerca de 7 metros, se aceitarmos essa estimativa, seriam necessários cerca de 15 mil anos para permitir o seu enterramento natural. Claramente, essas são estimativas especulativas, mas é indiscutível que levantam uma questão interessante. Quem poderia ter construído esses extraordinários artefatos em uma época tão remota? Mas esse não é o único ponto curioso. Outro aspecto interessante é que as estátuas Moai são feitas em um estilo sta con teste sovradimensionate e corpi relativamente piccoli. As mãos são esculpidas em relevo nas laterais das estátuas, com os dedos estendidos até o abdômen. Os dedos frequentemente se encontram na altura do umbigo, uma posição que foi interpretada como simbolicamente significativa pelos estudiosos. Essas características são coerentes com as tradições artísticas polinésias, onde o umbigo é visto como um centro vital e simbólico do corpo. Os longos dedos que apontam para o umbigo podem, portanto, representar um gesto de poder espiritual ou autoridade. Mas essa não é uma característica exclusiva da cultura polinésia. Curiosamente, se formos para o outro lado do mundo, mais precisamente para Göbekli Tepe, na Turquia, encontramos estátuas com mãos finas, representadas próximas ao corpo e direcionadas para o umbigo. Mas não só isso, há uma semelhança surpreendente que também pode ser notada ao observar os petróglifos presentes na parte de trás das estátuas Moai. Realmente, são muito parecidas com as gravuras encontradas em Göbekli Tepe. Falamos em um vídeo anterior sobre Göbekli Tepe, e como vimos, o local foi estimado em cerca de 12 mil anos. Essas semelhanças podem ter uma ligação além do acaso? As estátuas Moai da Ilha de Páscoa não são os únicos artefatos misteriosos presentes nesta pequena e isolada ilha. Se de fato formos para a parte sudoeste da ilha, perto do aeroporto internacional, encontramos as muralhas megalíticas de Vinapu. Os muros de Vinapu, construídos com blocos de pedra perfeitamente cortados e encaixados sem argamassa, mostram uma sofisticação técnica que pode sugerir uma evolução das técnicas construtivas ao longo do tempo. Alguns arqueólogos acreditam que esse tipo de construção pode representar uma fase avançada da cultura da ilha. Se observarmos os detalhes dessas estruturas incríveis, não podemos deixar de notar que essas estruturas são idênticas a outros muros Litici sparsi per il mondo, come ad esempio quelli di Machu Picchu, Sacsayhuaman e Ollantaytambo in Perù, o a quelli presenti in Egitto e addirittura in Giappone. Apesar dessa incrível semelhança, historiadores e arqueólogos afirmam que não existe nenhuma ligação entre a América do Sul e a Ilha de Páscoa, muito menos com outras partes do mundo, como o Egito e o Japão. Na América Latina, encontramos outra curiosa semelhança entre as estátuas Moai e estranhas figuras encontradas nas falésias do Peru, que são atribuídas à cultura Chachapoya, uma civilização perdida sobre a qual sabemos muito pouco, mas que se acredita ser anterior aos Incas por muitos séculos. Em 1864, o padre Eugène Hérault, um missionário francês, durante sua visita à Ilha de Páscoa, nota pela primeira vez algumas tábuas gravadas com símbolos muito peculiares. O missionário pergunta aos homens do local o que significavam aquelas estranhas inscrições e descobre que eram chamadas de rongorongo, um termo Rapanui que significa falar ou recitar. Apesar de esses símbolos parecerem representar uma língua desconhecida, até hoje eles não foram decifrados. Inicialmente, essa descoberta não chamou a atenção dos estudiosos, mas quando, em 1869, essas tábuas chegaram a Tepano e Hausen, bispo do Tahiti, ele reconheceu sua importância e as apresentou ao mundo acadêmico inteiro. Ao longo dos anos, vários pesquisadores tentaram decifrar esses estranhos símbolos, e alguns deles notaram uma semelhança particular.
com outra língua enigmática ainda indecifrável, uma língua que foi encontrada em outro lugar misterioso, Mohenjo-Daro, no Paquistão, que faz parte de uma das civilizações mais antigas do mundo. Uma civilização que, segundo alguns, seria mais antiga do que a Suméria e que é conhecida como a civilização do Vale do Indo. Ambas as línguas utilizam pictogramas, mesmo que os símbolos pareçam diferentes, e em ambos os casos, a função exata do sistema de escrita, seja logográfica, fonética ou mnemotécnica, ainda é incerta. O geólogo Robert Schoch, ao analisar as tabuletas, tentou decifrar a língua rongorongo e chegou a uma conclusão surpreendente. Inspirado por minha esposa, Catherine Ulisse, que foi a primeira a notar a conexão, concluí que as tabuletas rongorongo da Ilha de Páscoa, as tabuletas que sobreviveram, são cópias de cópias de cópias. Elas registram um importante evento de plasma nos céus milhares de anos atrás. Isso, acredito, foi o evento que levou ao fim da última era do gelo. Segundo essa hipótese, cada símbolo rongorongo poderia representar um conceito ou uma ideia complexa, em vez de uma única palavra ou som, e alguns pictogramas e sinais encontrados nas tabuletas podem ser interpretados como representações simbólicas. Além disso, os símbolos não descreveriam simplesmente elementos terrestres ou do cotidiano, mas sim eventos astronômicos extraordinários, como uma tempestade solar. As tempestades solares, causadas por ejeções de massa coronal e outros fenômenos solares, têm efeitos significativos na Terra, incluindo mudanças climáticas e desastres naturais. Essa interpretação, obviamente, implica que o conhecimento astronômico dos eventos celestes era de grande importância para a cultura de Rapa Nui, a ponto de serem imortalizados em suas inscrições e transmitidos ao longo dos anos. De acordo com essa teoria, por volta de 10.000 a.C., durante uma tempestade solar, o impacto do plasma na Terra teria causado efeitos ambientais e geológicos dramáticos, como o aquecimento e a fusão das rochas, incêndios de materiais inflamáveis e a vaporização de corpos e da água. Esses eventos teriam desencadeado chuvas intensas e um subsequente aquecimento do clima. Um aquecimento global teria causado, por fim, uma elevação das águas, mas não só isso. A liberação da pressão exercida pelas geleiras polares teria provocado terremotos e erupções vulcânicas. A catástrofe estaria registrada nos antigos petróglifos achados em várias partes do mundo. Nos textos rongorongo, que datariam de cerca de 10.000 a.C., marcando o fim das civilizações daquela época. Robert Schoch, para formular sua teoria, baseia-se nos estudos de Anthony Perrett, uma autoridade em fenômenos de plasma, que estudou as formações instáveis que se desenvolvem nas descargas elétricas de alta energia, documentando-as através de suas fases. Essas formas de descarga, chamadas de instabilidades de Perrett, foram comparadas com a arte rupestre antiga, revelando semelhanças surpreendentes. Um dos principais exemplos é a figura do homem agachado, uma configuração plasmática que aparece quando uma descarga elétrica linear é distorcida por campos magnéticos, criando formas características. As variações dessa figura são encontradas em culturas antigas de todo o mundo, sugerindo que pode se tratar de um fenômeno global observado pelos antigos. As tábuas de rongorongo poderiam, portanto, ser um registro de um evento catastrófico ligado ao plasma solar ou a tempestades geomagnéticas. Os glifos estudados por Schoch e sua esposa parecem, de fato, se transformar de uma forma para outra, como se estivessem registrando vários estágios da radiação do plasma solar. A hipótese de uma catástrofe global que apagou as civilizações avançadas que haviam se desenvolvido em uma época remota está ligada a muitos outros indícios que realmente parecem situar nesse período temporal um evento desastroso que abalou o nosso... Como vimos em outros vídeos do canal, até mesmo a ciência oficial parece reconhecer que, naquele período, um evento catastrófico atingiu a Terra, seguido por um resfriamento repentino do clima e depois um aquecimento. Essa mudança teria causado perturbações apocalípticas que teriam devastado o planeta e levado a uma elevação do nível dos oceanos de cerca de 100 metros. Esse evento é narrado nas antigas mitologias de todas as civilizações do mundo.
E apesar de a ciência reconhecer a possibilidade de que uma terrível catástrofe possa realmente ter acontecido nesse período, os historiadores acreditam que mitos e tradições que fazem referência a tudo isso são apenas especulações de pesquisadores fantasiosos. Mas agora vamos voltar para Rapa Nui, essa ilha remotíssima, descoberta em um domingo de Páscoa há 300 anos, e tentar responder às perguntas que ficaram em aberto durante a nossa narrativa. Como vimos, Rapa Nui, que na língua polinésia significa grande ilha, guarda em si mistérios incríveis. Vimos as impressionantes estátuas Moai, os inexplicáveis muros megalíticos de Vinapu e analisamos a indecifrável escrita Rongorongo. Além disso, devemos acrescentar os curiosos relatos registrados pelos primeiros homens que visitaram esta ilha remota e se depararam com uma população bastante diversa, distante da versão oficial, segundo a qual os primeiros habitantes da ilha eram polinésios. A pergunta que agora precisamos responder é: o que aconteceu em Rapa Nui? Quem foram os fundadores dessa antiga civilização e, principalmente, o que os levou a um canto do planeta tão remoto e selvagem? Hoje, os pesquisadores reconstruíram os métodos que eram usados para criar as grandes estátuas. Como mostram as descobertas, elas eram esculpidas diretamente nas pedreiras e, uma vez destacadas da rocha, graças ao uso de tábuas de madeira. Segundo as reconstruções, além disso, elas eram então transportadas com trenós de madeira ou, talvez, seguindo o que é transmitido pela tradição dos indígenas, que afirma que as estátuas caminhavam até o local onde eram colocadas. Elas eram movidas através do uso habilidoso de cordas que, amarradas ao redor da estátua e puxadas pelos homens, faziam-na balançar, movendo-a até chegar ao local designado. A vegetação limitada e a escassez de recursos culturais presentes na ilha também deram origem a teorias segundo as quais essa civilização teria se autodestruído devido às suas práticas culturais e sociais. Estudos recentes revelaram de fato que no passado a ilha era abundantemente coberta por vegetação e palmeiras de grande porte. As palme e os arbustos teriam sido amplamente utilizados para construir pequenas embarcações de pesca e para erguer as famosas estátuas Moai para fins religiosos e rituais até a sua total extinção. Alguns veem o declínio dessa civilização como um alerta ao comportamento humano atual, que explora indiscriminadamente os recursos do planeta, esquecendo que esses recursos são limitados e que, uma vez comprometido o ecossistema, não é mais possível repará-lo. Essas são certamente teorias fascinantes e que abrem espaço para reflexões profundas e atuais. Mas será que temos realmente certeza de que as coisas aconteceram assim? Ou essa é uma visão influenciada pelas percepções e pelos temores da nossa época? Tendo analisado os enigmas apresentados, nossa ideia é que a Ilha de Páscoa possa nos contar também uma outra história. Uma história que começa em uma época remota, onde existiam civilizações avançadas e onde a geografia do nosso planeta era muito diferente da atual. A ilha poderia muito bem não ser uma ilha, mas estar ligada ao continente, ou poderia ter sido menos isolada em relação à posição atual. Os relatos de quem pisou pela primeira vez nessa região confirmam que a ilha era habitada por uma população de cidadãos, o que possibilita que este lugar tenha sido antigamente habitado por uma civilização multiétnica, difícil de se desenvolver em área tão isolada. Ou então, que esta ilha tenha sido um local de refúgio para todos aqueles que sobreviveram a uma catástrofe global. As descobertas dos muros de Vinapu, que se acredita serem anteriores às estátuas Moai, mostram um antigo conhecimento que encontramos em outros lugares do planeta e que dificilmente podem ser uma coincidência. Mas, na verdade, parecem ser o testemunho de competências de engenharia desenvolvidas antes da grande catástrofe que apagou a civilização que as produziu. As estátuas Moai e os cultos religiosos que se desenvolveram posteriormente na ilha poderiam ser a transposição de antigos cultos ou conhecimentos que, com o passar dos anos, foram esquecidos e cujo verdadeiro motivo ou propósito se perdeu? A prova disso ainda hoje permanece um mistério. O porquê das estátuas terem sido colocadas exatamente nesses lugares que parecem não ter uma lógica precisa.
Segundo algumas reconstruções, as estátuas teriam servido para sinalizar e guardar lugares onde havia fontes de água doce. De acordo com outras reconstruções, porém, as estátuas que quase todas olham para o interior da ilha teriam tido uma função ritual, voltada para proteger seus habitantes. De qualquer forma, hoje já não restam vestígios da função original, seja qual for. Mas também não deveriam tê-la nem em generazioni che hanno preceduto gli attuali abitanti dell'isola, perché le statue, come abbiamo visto dalle testimonianze storiche, appaiono abbandonate da moltissimi anni. A nossa, claramente, é uma análise realizada seguindo os testemunhos históricos e arqueológicos encontrados na ilha e no resto do mundo. Todas pistas que parecem contar uma antiga história comum, que graças aos novos estudos ganha cada vez mais detalhes. Mas, chegando a este ponto, estamos curiosos para conhecer a sua opinião. Quem era o antigo povo que ergueu esses extraordinários artefatos? Deixem nos comentários o que vocês acham e, se ainda não fizeram, inscrevam-se no canal para apoiar o nosso trabalho e não perder nossos novos vídeos. Até a próxima história!